Vamos para o jogo? Vamos falar desse empate que não foi um bom resultado, Cássio, para o Bahia, né? Ainda mais empatou fora com o Sport, né? Era um jogo ali que todo mundo, pelo menos, conta ali com um triunfo, né? O caso do Bahia, que estava muito melhor na classificação, era um jogo ganhável, né? Para se aproximar dos líderes. E jogando em casa contra um Fluminense mais reserva do que titular, né? Um time misto ali do Fluminense, se esperava mais, né? Do Bahia, que até não consegui acompanhar o jogo, né? Porque eu já estava aqui com a live do Vitória, mas me parece que não foi uma má partida, né? Sobretudo ofensivamente. Mas a defesa e a falta de goleiro segue pesando. É isso? Boa noite para É isso, você. irmão. Um abração, meu irmão. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi sim um jogo. Primeiro, que do ponto de vista, eu vou voltar para esse tipo de consumidor da partida. Para quem não torce nem para a Bahia nem para a Fluminense, diversão do início ao fim mesmo. Né? E logo no início, o Ademir perde um gol de cabeça. Aí, aos 8, o Cano faz 1-0. Aí, aos 12, 13, o Bahia empata. Aos 19, o Bahia vira. E um jogo que pouca marcação de lado a lado, muita verticalidade. O Fluminense, o meio-campo, deu muito espaço para o Bahia. Um Bahia que, para mim, com a bola se comportou bem, mas sem a bola foi muito vulnerável. Principalmente pelo lado esquerdo. O Bahia foi muito permissivo. E isso deixou o jogo, Fábio, assim, bem divertido para quem não torce para ninguém. Quando você vai para os torcedores, né, o torcedor do Fluminense, ele vê esse jogo com R$ 2 de parcimônia, porque sabe que o Fluminense entrou reserva em campo. Mas só botou o Fábio titular, Freitas titular, porque é titular, porque Inácio e Thiago Silva estão lesionados. René está voltando. Não foi um Fluminense, como a gente pode dizer assim, um Fluminense Bzão, mas foi um Fluminense bem mexido. O Cano hoje é reserva. Quem não é reserva? Sabe? Meio campo. Tinha um menino na direita, o nome do menino estava jogando lateral direito, ele é base do Fluminense. O Hugo só entrou no segundo tempo. É que eu trago o nome dele já. Então, Fidelis. hein? O Fidelis, né? Isso, Julio Fidelis. Então, assim, foi um Fluminense bem mexido, um Fluminense que está com a atenção muito dividida. Terça-feira de noite, o Fluminense está em campo, em Cali, contra o Isso. América. Então, Fábio, é lógico que quando a bola rolou, a expectativa é que o Bahia vencesse, porque era uma oportunidade. Né? O Fluminense, talvez na CNTP, contra o Bahia, pudesse permitir que a gente ponderasse o empate como resultado ok, independente de ser na Fonte Nova. Mas o Fluminense que vem para botar o pé aqui, ver o que é que faz e pular para a Colômbia, Fluminense que, segundo o Renato Gaúcho, após o jogo contra o Inter, ele disse que se o Fluminense jogasse com o time principal ia se arrastar em campo. Esse Fluminense é uma oportunidade. É uma oportunidade. O Everaldo nem para o banco foi, o centroavante. Então, era para o Bahia resolver fazer 3 pontos, né? Já que tinha perdido a oportunidade contra o Sport, por exemplo, de fazer 3 pontos. E aí o Bahia não fez 3 pontos. E não fez 3 pontos porque, mesmo com a performance ok no primeiro tempo, com a bola no pé, Everton Ribeiro foi muito bem, né? Meio campo do Fluminense não marcou, o homem deitou. Apesar de tudo isso, de toda a dinâmica de movimentação, da qualidade na troca de passes, da movimentação, do envolvimento, do time agudo, o William José dando bons passes, o Bahia permitiu que o Fluminense chegasse à reta final da partida vencendo. O Bahia deu ao seu torcedor um dano menor com o empate. É porque o contexto traz um heroísmo, buscar no final, quase vira, porque o Jean Lucas fez uma jogada incrível ali no último lance da partida e o Freitas acabou expulso, trocando a expulsão pelo gol. Né? A chance de gol era grande. Mas aquilo representou um pouco só do jogo.
O segundo tempo do Bahia foi de um time que assistiu, foi de um time que viu, mesmo com 2-1 no placar, o Fluminense jogar, marcou mal, competiu mal, não teve senso de urgência, de novo, não teve senso de urgência, até ver que a água bateu no pescoço na reta final, e aí entraram Acevedo, o Michel Araújo, alguns jogadores, o Cauli, o Lúcio, e o Bahia correu mais. Mas esse enredo geral, Fábio, ele poderia ser um enredo de resultado positivo para o Bahia. Esse enredo de um Bahia que jogou bem o primeiro tempo, mas marcou mal. Que marcou mal o segundo tempo e não jogou até ver a água batendo no pescoço. Todo esse enredo, ele podia ser um enredo que terminaria com vitória do Bahia. E a gente teria que fazer um exercício aqui de criticar aspectos do Bahia, que deixou o jogo muito vivo, o jogo muito aberto para esse Fluminense, no meio de uma celebração, por 3 pontos que fariam, inclusive, o Bahia chegar a uma pontuação recorde em primeiro turno. Mas o Bahia não permitiu que isso acontecesse por alguns motivos citados, e um que já é um museu de grandes novidades: o Bahia não tem goleiro confiável. O Bahia está sempre, enquanto houver um jogo, o Bahia está sujeito a tomar um gol. Porque o Bahia não tem um goleiro confiável. Eu estava preparado, quando a bola estava rolando, no 2-2, só perguntar se o Bahia treina a bola parada e o que treina a bola parada. Porque o Bahia não tem qualidade na bola parada. É inacreditável que o Bahia tem um jogador da qualidade como o Juba e não tem uma bola parada qualificada. Mas eu não posso nem chegar nessa camada. A primeira camada que eu tenho que fazer de pergunta é: o Bahia tem treinador de goleiro? O Bahia tem senso de urgência para contratar goleiro? O Bahia enxerga isso? Ou o Bahia não enxerga o senso de urgência? Ou o Bahia não está sendo competente para, com senso de urgência, contratar, velho? O Até o pessoal. Fortaleza, né, que perdeu 2 goleiros agora, trouxe 2 já, né? O Botafogo está Trouxe... com 3 goleiros de nível, É, porque ia vender o John, antes do John sair e acertar com o West, o Botafogo contratou o Neto. isso. Então, goleiro você não brinca, cara. Era Você para ter não um goleiro brinca. no primeiro dia da janela, né? Abriu, o goleiro já era para estar O à goleiro disposição. era para ser registrado, porque a janela é de registro. Você pode contratar antes. Não, o Bahia não tem. Não tem. E teve Até a do agora. Mundial, né? Ainda teve uma antes do que o habitual, Teve né? isso. Não tem. Não tem. O Patrick Sequeira já é persona não grata. Nada por culpa dele, E simplesmente jogou, porque viu? Jogou sexta, viu? Contra o foi, Sport. sabe, tomou 2-0, teve algum outro erro, mas ele, o Campeonato Português talvez tenha contado com a maior audiência de sua história na Bahia. Todo mundo vendo o hipotético goleiro do Bahia, que, segundo Elton Serra, já não vem mais, porque o Bahia encerrou as negociações com a Casa Pia. Que paciência que o Bahia tem com a Casa Pia, está explicado porque tem tanta paciência com quem está no gol também. Mas o problema todo é que os adversários não têm paciência, os adversários não esperam. O torcedor já esperou demais por um Bahia vencedor. E uma coisa é quando você está vivendo um processo que tem etapas, e essas etapas estão sendo cumpridas, e você entende isso. Outra é quando você está vendo uma atitude que não condiz com nenhuma etapa do processo. Nenhuma etapa de um processo de um clube de alta performance passa por negligenciar a posição de gol. Nenhuma. Você pode estar início de projeto, final de projeto, no meio do projeto, sonhando apenas com um G10. Você tem que ter goleiro. Você não ter goleiro, você não consegue competir em alto nível. Porque o seu goleiro vai tirar um brinquedinho surpresa daquela cachola e vai entregar a paçoca. Então, para mim, tinha tudo para ser um jogo de celebração pelo espetáculo que foi. Enquanto o futebol mesmo, até com os erros de marcação que a gente ia criticar Juba, Gilberto, Mingo fez um jogo desastroso hoje. Mas você entende esse aspecto, Fábio, como aspecto da dinâmica de alta competitividade. Jogo bom, jogo ruim, jogo que você marca mal, jogo que você marca bem, jogo que você cria muito, jogo que você não cria nada, acontece. Mas goleiro falhar no Bahia, você não tem mais as letrinhas para escrever isso, porque já saíram todas. Você tem que fabricar mais. Aquela letrinha que você bota em painel de bar,
em quadrinho de bar de boteco. Porque o goleiro do Bahia falhou. O Bahia precisa de goleiro. Gente, vai virar compre batom, cadê minha Calói? O Bahia já tem goleiro? E sabe o que acontece? O Bahia permitiu uma situação chegar nesse estágio que qualquer porta que o Bahia bater, se o Bahia batesse minha porta pedindo por um goleiro, eu ia cobrar 100 mil vezes mais do que eu cobro por um goleiro normal. Sim. Porque É o o cara Bahia desesperado, né? É o desesperado, cara. desesperado. Tinha por que ficar desesperado? Tinha necessidade de ficar desesperado? Não tinha, mas hoje está. E Porque assim, é se o algo Bahia, falado desde o final do Brasileirão do ano passado, desde né? Quando teve que 2023, o melhor ano de Marcos Felipe, se alguém tivesse um pouquinho de senso crítico, percebia que Marcos Felipe não era goleiro porque o Bahia queria. 23. Mas, até hoje, Marcos Felipe parece o melhor que o Bahia tem, porque o Ronaldo, hoje, É. me deu saudade de Marcos Felipe. Não tem melhor empresário um do outro. O Ronaldo é o melhor empresário do Marcos Felipe, Marcos Felipe é o melhor empresário do Ronaldo. Porque ninguém vende melhor o outro, velho. O Ronaldo tá em campo, você, porra, velho, que saudade de Marcos Felipe. Porque o gol que ele tomou do Nonato, não existe ele tomar aquele gol. Eu tinha que reclamar de outras coisas, da liberdade para quem não vir, para Nonato se movimentar, sair lá da cabeça de área, atacar o espaço dentro da grande área. Ninguém marcar o Nonato. O Bahia hoje marcou com o olho, parecia que tinha um laser protetor. Quase um ciclope. Olhava que era uma beleza para marcar. Nunca vi. Poucas vezes eu vi o Bahia tão permissivo sem a bola. Apesar de ser inseguro sem a bola. Mas permissivo, foi uma festa. E tem um Mas, detalhe, né? Não sei se tem muito a ver com as últimas atuações, né? Do David Duarte, domingo, mas um goleiro inseguro traz insegurança para os defensores também, né? Eles sabem, pô, se mas errar aqui é gol. é o tempo Tipo, todo isso. em tese, um time que tem um bom goleiro, pô, se eu errar aqui, tem meu goleiro que vai me salvar. O Bahia não tem isso, né? Os zagueiros não jogam com esse Não. subconsciente, né? Pelo contrário, os zagueiros jogam sobressaltados. Eles não esperam que o goleiro. Pior do que você não esperar que o goleiro faça algum milagre, é você ficar o tempo todo na iminência do goleiro fazer alguma cagada. E você ter que lidar com isso. É cansativo. É cansativo. Então, hoje, ô Fábio, todo erro do goleiro, o carimbo não é do Rogério, o carimbo não é do Ronaldo, o carimbo não é do Marcos Felipe, o carimbo é da diretoria do Bahia, de Cadu Santoro, de Raul Aguirre, de quem for responsável pela contratação. Não tem como ser diferente. O Bahia não pode sonhar em ser quarto lugar do campeonato com um goleiro desses níveis, com esses goleiros desse nível. Não pode sonhar em conquistar uma Copa do Brasil, abrir o portal da felicidade com a eliminação de Palmeiras e Flamengo. Tá fácil ganhar a Copa do Brasil? Não é isso. Continua difícil. Mas com Palmeiras e Flamengo, o difícil vai no limite do improvável para resvalar. Não esquece, deixa para a próxima. Porque o time que o Bahia tem hoje não vai dar frente no Flamengo, numa final, numa semifinal. Não deu ano passado nas quartas de final? É uma realidade. Mas com Fluminense, Atlético Paranaense, Cruzeiro, olha que o Cruzeiro está muito bem na Série A. Botafogo, quase passa o Bahia hoje, se o Bahia não faz o gol com o Juba. Mas, caramba, você vai alimentar a expectativa de resultados bons, históricos e conquistas jogando com goleiro nesse nível que os goleiros do Bahia jogam? Não vai dar bom. Não vai rolar. Agora a temporada começou a funilar. Ano passado, quando afunilou, o Bahia peidou na farofa, com perdão da expressão. E a maioria dos personagens continuam aí. Então, o que a gente espera, quem acompanha o Bahia, é um clube que mostre que aprendeu com aquilo e faça diferente. Mas o Bahia já deixou 4 pontos na rua nas últimas 2 rodadas da Série A. Então, a gente acaba tendo que soar repetitivo numa análise de jogo e colocar em uma segunda camada uma série de outros aspectos que poderiam ser discutidos, porque
existe um aspecto que, enquanto não for solucionado, nós vamos ter que ficar apertando essa tecla. O Bahia precisa de goleiro. Sem goleiro não há sonho, não há conquista, não há resultado, não há. São falhas sucessivas, velho. Toda hora tem uma falha. Como é que você vai jogar e conquistar alguma coisa assim? Não vai. O que mais impressiona é que o técnico é o Rogério Ceni, né? Não, eu quero saber quem é que treina no Bahia, os goleiros do Bahia, porque eu também questiono já essa figura. Eu não sei o nome, preparador de goleiros do Bahia, mas eu estou abertamente querendo entender por que os goleiros falham tanto. Que até o Danilo Fernandes, quando entrou, falhou. Os caras estão sendo bem preparados. Queria ver um goleiro novo, contratado, tivesse chancela, para saber se ele ia performar bem ou se também ia começar a falhar. O Ronaldo não é nenhuma grande coisa, não, mas o Ronaldo não falhava tanto assim no Atlético Goianiense, não. Mas hoje não é goleiro para o nível do Bahia, como não é goleiro para o nível do Bahia o Marcos Felipe, como não tem condição de ser goleiro para o nível do Bahia o Danilo Fernandes pela questão física. Quem vai ser o goleiro do Bahia? Como é que o Bahia vai agarrar uma oportunidade de temporada se não consegue agarrar míseras bolas durante o jogo? Aí é o seguinte, é lidar com a frustração do empate, comemorar que o Bahia vai ter uma semana para trabalhar e ter a esperança, a fé de que o Bahia vai finalmente conseguir resolver esse problema crônico que tem na sua mente. Enquanto não Bom, chega a 2 de setembro. Essa é a minha expectativa. sobre o preparador de goleiros, né? No site do Bahia informa que Eduardo Varjão, Com o todo preparador de respeito, nada goleiros, pessoal, isso. Ele está mas no se esse Bahia cara desde não for, 2022, tá? se esse cara não for cobrado, meu irmão, não sei o que, é que pode acontecer, não. Porque Adriel veio para o Bahia também, misericórdia. Parecia um goleiro amador. Ele começou na base do Bahia, né? Sub-15, sub-17, sub-20 e aí desde 2022 está no time principal. E Mas, aí o que eu enfim, falo é sobre, assim, sobre ter o Rogério Ceni como técnico, né? E assim, não ter a urgência de trazer um goleiro, né? Porque se tem alguém que sabe o que é um goleiro bom e um goleiro ruim, é o Rogério Ceni, né? Então, chama mais realmente atenção ainda. tinha que ser assim, mas é realmente o melhor espírito, casa de Ferreira e espeto de pau. Mas agora eu vou ficar mais na expectativa de saber se vai contratar um goleiro do que de saber como é que vai ser o próximo jogo. Vai pegar o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians não vai ter Depay, o Corinthians não vai ter o Carrilho, o Corinthians talvez não tenha o Yuri Alberto. Vai ser um Corinthians bem Desfigurado. fragilizado. Eu vou ter expectativa de ganhar jogo lá se eu não tenho defesa. O Bahia tomou 3 gols hoje, véio. Tomou 2 do Retrô. Uhum. O Bahia, irmão, só se defende quando tá com a bola no pé. Sem a bola É. no pé, o Bahia é uma peneira. Então, eu não consigo alimentar. Aí o torcedor vai ficar pé da vida comigo. Quando eu chegar num pré-jogo desse da vida, vai pegar a Bahia e falando o Bahia é favorito, o time. Não, não é, pô. Sem goleiro e sem centroavante, você já começa defasado. Você precisa de um jogador de 2 dígitos. Você precisa de um goleiro bom. Goleiro que decide jogo, decide classificação, que pega pênalti. Goleiro que O faz Vitor. milagre numa zona. Você não tem isso. É. Não tem. O O Bahia não Bahia tem não tem nenhum nenhum. goleiro que não comprometa, né? Aquele goleiro que, tudo bem, a bola difícil ele não pega, mas ele não compromete, né? Nem isso o Bahia tem, né? A bola de hoje do Nonato não foi difícil. É, Se fosse goleiro de baba, defendia com o pé. é. Ele não, ele se ajoelha e toma o gol do lado dele. Então, olha, Fábio, eu vou dizer um negócio para você. Eu odeio me sentir repetitivo, mas esse aperto no juízo do Bahia com relação ao goleiro, ele não vai parar enquanto o Bahia não resolver. Bom, Hoje, vamos o pros... 3-3, os 2 pontos Uhum. desperdiçados, que poderiam ir para a conta de um bocado de gente que oscilou, que marcou mal, como o Mingo, por exemplo, foi um horror. Tudo isso que ajudou a construir o resultado, ficou em segundo plano depois que o Bahia tomou aquele terceiro gol de Nonato com a falha do Ronaldo.
é uma marca do Bahia. É não ter goleiro. Todo mundo já sabe. Todo mundo vê, rapaz, o Bahia tomou gol de novo com falha do goleiro. Já sabe. Já é uma resenha. Lamentável. Bom, vamos para a interatividade aqui, alguns comentários. O André Santana ele fala que o Bahia com um centroavante de qualidade, com a qualidade do Cano, faria estrago em qualquer campeonato. Queria muito, né? Tem uma estatística que mostrou que o Bahia é o time que mais criou chance no Campeonato Brasileiro. Isso. Só que não aproveita, né? Não aproveita. O artilheiro do Bahia é Juba com 4 gols, velho. O artilheiro do campeonato do Bahia é o lateral esquerdo. Vitor Vilar tá por aqui, fala: Ele Meu abraço, Deus, ainda não tinha visto o Cássio de óculos. Aqui eu tirei porque ele é para longe, né? Como eu estou perto aqui da máquina, acabei tirando, mas direto eu estou usando de noite. A máquina tá ficando avariada. E o Vitor Vilar, né, que conhece bem o Ronaldo, ele fala que o Ronaldo não era tão horrível assim. Virou bagre no Bahia. O Ronaldo salvava bastante no Vitória, mesmo com gestos técnicos bem questionáveis, mas salvava muito. Né? No Bahia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Assim, e o Bahia ainda passou o ano todo paquerando esse Patrick Sequeira. Pelo amor de Deus. Não resolve esse negócio do gol. Não sei não. É muito difícil defender. Aliás, defender é um verbo pouco usado no Bahia, né? Você não consegue defender estando fora, você não consegue defender estando dentro. O Brett André fala que a derrocada começou. A sorte hoje estava do lado do Bahia. Todos os gols contaram com ela. Teve sorte porque teve desvio no gol. O Bernal fez gol contra. O Freitas desviou o chute do Everton Ribeiro. E aí de Juba chuta pro chão ali. Não sei se teve desvio, não. Mas, de qualquer forma, teve a zaga afastando, né? Pra Juba pegar a sobra. O Bahia finaliza muito mal. Pô. Você é maluco. O Bahia era pra gente estar cobrando. Deixa eu dizer uma coisa. Era pra gente estar cobrando. Isso aqui tá mais um desabafo com uma análise, né? Perdão. Era pro Bahia estar cobrando, pra gente estar cobrando, o atacante. Mas não dá pra cobrar o atacante de falar do goleiro. Sim, ainda tem isso, né? Ainda precisa do goleador, né? Precisa. O cara precisa do jogador 2 dígitos. O cara que vai fazer 2 dígitos de gol, que pode fazer 2 dígitos de assistência, que vai chamar para si a responsabilidade da decisão. Que Everton Ribeiro é o emblema técnico do Bahia. E hoje jogou muito bem. Mas Everton Ribeiro não faz gol, apesar de ter feito hoje. Everton Ribeiro não sai dando assistência, talvez porque falta o cara que faz 2 gols toda hora. Então isso compromete também. Quando eu falo 2 dígitos, é Hulk, Arrascaeta, Caio Jorge. Aí tava Hendrick, depois veio o Estevão. Aí quando não teve o Hendrick no Palmeiras, o Palmeiras não ganhou o título. Mas o Corinthians teve Depay, Yuri Alberto. Você precisa desses caras, velho. Alan Patrick. Você precisa de um cara desse. Você precisa de um cara desse. Mas você precisa de goleiro também. Primeiro goleiro. Pra você não tomar gol besta. Depois correr Até atrás disso. tava falando aqui, acho que foi com o Ravel Pinheiro, né? Que a gente tava falando do Vasco. O Vasco tem goleiro e centroavante, né? Tem o Léo Jardim. Alguém botou um tweet muito engraçado de que o Vasco e o Bahia podiam fazer um híbrido, seria um time muito forte. Que o Vasco não tem time, mas tem goleiro e centroavante. E o Bahia tem time, mas não tem nem goleiro nem centroavante. A gente falou exatamente isso aqui há algumas semanas. Eu e o Ravel aqui, a gente comparou com o Vasco, que pô, até o Vasco tem goleiro e centroavante, o Bahia tem tudo, mas não tem goleiro e centroavante, né? Tem todo. O Bahia fez um jogo de muita oscilação, para não ficar só na reclamação do goleiro, um jogo que oscilou muito sem a bola, marcou mal hoje, mas com a bola teve um momento muito bom no primeiro tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Bahia dormiu e o Fluminense teve muita atitude para buscar o gol no início do segundo tempo. E Cano fez outro golaço e a virada aos 25 contou também com com essa letargia do Bahia. Foi um jogo irregular do Bahia. Mas, repito, um jogo irregular que poderia ter terminado bem. O terceiro gol poderia ter sido evitado, enfim, a história do jogo poderia ser outra. O Fluminense cansou muito na reta final. Bom, o Julio Iglesias fala que ninguém aguenta mais. Não dá. É uma prosa chata, uma prosa ruim. É uma prosa ruim. Você tem que falar de goleiro o tempo todo.
Mas o que, é que É. vai fazer? Se o goleiro falhou, não aguento mais apontar a falha de goleiro. Todo goleiro do Bahia parece que eu fico perseguindo. Torcedor, você persegue. Torcedor, eu acho que é o contrário. Eu acho que eles me perseguem, né? E tiram minha paz. Mas O Zulu Nation fala Everton Ribeiro fora do próximo jogo. tomou o terceiro Desfalque cartão amarelo. importante. E o Vitor Vilar perguntou se você traria o Marcelo Lomba, reserva do Palmeiras. Traria de volta o Marcelo Lomba? Mas Lomba está longe de ser um goleiro que eu espero que o Bahia tenha, mas traria. Acho que ele jogaria, né? Mas vou dizer um negócio pra você, viu? É mais desespero que qualquer coisa, porque É. condições normais, temperatura e pressão, acabou a história de Lomba no Bahia, ótima, passou, E já sem foi. ritmo, né? Jogando muito pouco também. É, Aí você é uma aposta, né? Assim, ninguém garante que vai. tem muita experiência, tem história no Bahia, mas Isso. esquece. Bom, e sobre o jogo ofensivo? O time voltou a marcar gol depois de 2 jogos, né? Não balançou contra o Sport, não balançou as redes também contra o Retrô. Houve essa melhora ofensiva, né? Sem o Puga, né? Que era até foi coincidência, né? Até perdeu o Foi. Puga, parou de marcar gol. Hoje fez 3. O time aprendeu a jogar melhor sem o Puga hoje? É, Teve isso, pelo menos, de com o positivo? Kaique pela esquerda, o Bahia voltou a ter um jogo de 1 contra 1 e de ataque à profundidade, né? Eu acho que isso aumenta a chance do time ser agressivo, variar a jogada, e o adversário não consegue prever tanto de onde vem. Mas essa produção ofensiva do Bahia precisa ser questionada, mesmo o Bahia tendo feito 3 gols, tem um pouco disso, né? O Jean Lucas cruzou, não tinha nem centroavante, o zagueiro botou o pé na bola, o outro desviou no Freitas, a finalização do Everton Ribeiro ia num canto, foi no outro, podia ser que fosse no gol, mas o fato que desviou e foi decisivo para o Fábio não alcançar. Aí teve a finalização do Juba, pegou ali até de certo ponto mascado, mas foi decisivo para o gol acontecer, a bola chutando para o chão. Não me empolgo com essa produção ofensiva do Bahia, não. Acho que o Bahia também precisa ajustar isso, precisa encontrar e descobrir que a vida sem pulga não é uma vida simples, né? Fácil de viver, mas vai precisar descobrir isso. Acho que o Kaique pela esquerda, uma boa solução. A questão é que o Kaique ele não aguenta 90 minutos, né? Para mim tá bem claro isso. Mas não gosto da produtividade ofensiva do Bahia, não. Acho que o Bahia faz pouco gol, finaliza mal e pouco para a quantidade de bola que tem no pé, de volume, de chegadas perto da meta. Realmente precisa ser mais contundente, né? Quando chega, realmente roda muito a bola, mas não faz tantos gols assim. Bom, vamos pro campinho, né? Mais alguma coisa do jogo, Cássio? Não, Você quer pontuar pouco. ou podemos seguir Não, no podemos campo? seguir, tá tranquilo. Boa, vamos começar pelo Ronaldo, né? Que a gente já falou aqui, que falhou no terceiro gol. Vermelho. Não ia nem imputar a culpa nele nos 2 primeiros gols, o Cano. Mas que o segundo, talvez um goleiro mais rápido pudesse evitar, mas entendo que uma finalização improvável. Mas esse terceiro gol não dá para mim, não. Acho que o Gilberto. Gilberto, eu vou dar um verdinho claro. Acho que foi bem. Foi bem o Gilberto. Participou do lance do gol de empate do Bahia. Lá do jeito do Bahia, um lado bem agressivo. Ele participou bem. Bom, vamos pra zaga, Apesar. né? Para a zaga, aí eu vou dizer um negócio para você. É amarelo para David Duarte e laranja para Mingo. Jogo horroroso de Santiago Mingo. Que marcação Já é distante. uma sequência meio irregular dele, né? Tá irregular. Isso. E Luciano Juba, eu vou dar o verde claro, porque apesar de marcar mal, fez um belo gol e salvou o Bahia da derrota. Marcou muito mal. Bom, vamos pro meio de campo, né? Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. É... Caio Alexandre, amarelo.
Caio Alexandre, ele foi muito bem com a bola, mas sem a bola foi muito permissivo. Acevedo, Verdinho, claro, pouco tempo em campo, teve uma atitude muito positiva ali para o momento do Bahia e participou do lance do gol do empate, com um passe bom para o Gilberto. O Jean Lucas, o Verdinho, claro, participou do primeiro gol diretamente, jogou 90 minutos, uma arrancada fantástica no último lance, poderia resultar num gol de placa. Acabou conquistando a expulsão ali do Freitas, mas não teve tanto tempo. Eu fico ali com o Jean Lucas, com esse verdinho claro. Everton Ribeiro, eu vou botar o verde mais forte. O Everton Ribeiro joga demais, isso é doido. Às vezes fica parecendo até que não há uma lupa, né? Assim, nos erros, nos problemas. Mas o que ele facilita o jogo do Bahia é um absurdo. É um absurdo. Charaújo, amarelinho, não por nada, acho que até participa do lance do gol de empate, mas não teve tanto tempo, entrou já na reta final. Fiquei na dúvida entre o amarelinho e o verde claro, amarelinho. Bom, o ataque, esse é o ataque ideal, sem o Pulga mesmo, Ademir, Kaique como É, substituto é, e o William é. José. William José verde claro, acho que preparou bem as coisas. Ademir verde claro, criou muito, foi muito no fundo, algumas tomadas de decisões questionáveis, mas foi muito no fundo. E Kaique começou bem, criou uma oportunidade, mas depois perdeu performance. Eu vou dar Kaique com amarelo. Muito bem. Ainda Cauli, temos Cauli e Lúcio, do Cauli e Thiago, né? Lutz. Rapaz, ó, Thiago Laranja tá perdendo a oportunidade, menino. Não tá bom. Tá entrando mal, voltou da paralisação para a Copa. Tem que devolver as orelhinhas dele do jeito que eram, porque parece que cortou as asas de Dumbo. Lúcio Rodrigues, vou dar um amarelinho. Correu muito, apareceu, finalizou, mas para acertar foi difícil. Mas ele chamou o jogo. Cauli, que eu estou numa dúvida danada. Porque não acho que fez grande coisa. Eu não sei se o jogo é amarelo ou laranja. Vou deixar amarelo. Vai parecer que eu estou com raiva. Muito bem. Temos o melhor em campo? Everton. Everton Ribeiro, né? Né? Everton Ribeiro que chegou ao seu terceiro, quarto gol, né? Com o Bahia nessa temporada. Não, terceiro, né? 2 na Série A e 1 no Campeonato Baiano. E 2 assistências. Os números até são modestos, né? Do Everton Ribeiro. Mas eu tava vendo os números no Flamengo também. Não é muito diferente, não. O último ano dele no Flamengo foram 3 gols e 7 É, assistências em 62. É porque ele é muito da pré-assistência, né? É o cara isso, que. isso. Por exemplo, o primeiro gol do Bahia sai no passe dele para Jean Lucas. Jean Lucas infiltra, ele dá o passe e ele chega para resolver. O Everton Ribeiro, ele é óleo na engrenagem. Sabe? Você precisa de uma engrenagem para funcionar, você precisa aqui lubrificar a engrenagem. O Everton Ribeiro lubrifica a engrenagem. Ele não é o jogador de 2 dígitos, ele não é o decisor, É, mas ele é o óleo da engrenagem. mas Rogério ajudaria Ceni, muito, né? Esse cara dos 2 dígitos, né? esses 2 dígitos chegando aí, o Bahia, quer dizer, o goleiro Vai chegando. chegar, Cássio? O goleiro vai chegar ou é. Até agora não chegou, né? Goleiro eu acredito que vai chegar, né? Eu não consigo imaginar o Bahia terminar a Desde o ano temporada. passado a gente acredita isso, não é isso? Exatamente. Eu continuo acreditando em Papai Noel. Mas eu acredito. Eu tenho para mim que o Bahia vai resolver isso. O atacante já não tenho certeza. O jogador que decide, eu não tenho certeza. Rogério Ceni bota amarelo, tá? Acho que o time marcou muito mal. O segundo tempo do Bahia foi muito abaixo. E o primeiro tempo do Bahia já conseguiu construir bastante com a bola no pé. Muito bem, então. As trocas eu Uhum. faria do jeito que foram feitas, não acho que é um problema, não. Talvez tenha demorado um pouquinho para mudar, mas eu faria É essas trocas. isso. Tem uma pergunta aqui do Pablo, Cássio, para a gente Ah, fechar.
Ele pergunta se os dois Erics mais Canu, mais Everaldo, Biel e Tassiano fazem muita falta. Rapaz, os Erics fazem. Demais. Demais. Esses dois, para mim, fazem uma falta absurda. Everaldo seria titular no Bahia em muitos jogos na temporada. Muitos. Biel e Tassiano, não. Não. Acho que Já tiveram deu, seu né? momento, bons momentos, mas Tassiano não é centroavante. Tassiano é um jogador que foi com Arming colocar Tassiano de centroavante, deu certo em determinado momento, mas não vou considerar. E o Biel saiu do Bahia mal, o Biel estava tendo chance, enfim, é porque no Atlético Mineiro estreou bem, mas ele, evidentemente, seria aproveitado se estivesse no Bahia, né? Porque ele jogaria no lugar do Kaique, é a dele, mas não posso dizer que faz falta, não. A troca do É. Biel por Eric Puga foi absurdamente boa para o Bahia. Tanto que o Biel foi mal na Europa, né? Tanto que já voltou, né? No esporte não teve quase chance nenhuma. No Atlético Mineiro ele Isso. acabou, no primeiro jogo de titular dele ele foi bem contra o Bragantino. Amanhã vai jogar contra o Vasco, imagina. Bom, tem uma reclamação aqui do JJ Simpson. Ele fala que é uma vergonha o que o Bahia tem feito com o torcedor na entrada da Fonte Nova. Ele reclama do reconhecimento facial. A gente tem que entender o que está acontecendo. O reconhecimento facial ele é uma obrigação para todos os estádios, né? Lei Geral do Esporte, desde 15 de junho, não tem que fazer. Isso. Agora, evidentemente, entender exatamente, um abraço para ele, para o JJ, o que é que está acontecendo, né? Para que a reclamação seja mais direcionada. Né? Essa questão de humilhação, um absurdo, para entender mesmo e direcionar, né, a cobrança, a crítica mais ajustada. Mas esse um processo, esse processo do reconhecimento facial, inclusive, ele tem alterado ali o fluxo de público na Fonte Nova. Saiu notícia essa semana de um cara que pagou a, a pensão que estava devendo porque ele não estava podendo ir para o estádio, senão seria detido. Então, o cara realmente só pagou a pensão para os filhos, ou para o filho, enfim, para ele não deixar de ir para o jogo do Bahia. O J. Simpson diz que entrou com 17 minutos de jogo. A carteira serve de quê? A carteira vai servir para você mostrar que é sócio, enfim, mas para passar no estádio não tem jeito, vai ter que botar a carinha lá no reconhecimento facial. Aí, O problema é quando não reconhece, né? exatamente. Aí atrasa a fila geral, né? Atrasa a fila. Esse reconhecimento facial, pelo que eu entendi, está sendo feito pelo próprio torcedor, através do aplicativo do É. Bahia, do site do Bahia. Mas, repito, é lei. Não, quem não cumprir vai ter que lidar com sanções. Então, paciência aí, é uma mudança de paradigma mesmo. Entendo que é irritante, mas minha sugestão nesses casos é entrar antes, né? Para consumir. Ele vai dizer, eu vou entrar antes e consumir aquela cerveja que eu não gosto no estádio. Vai ter que fazer algumas escolhas até que pelo menos o sistema esteja consolidado. Não tem jeito. Muito bem, então é isso, né? Passado a régua aí no Bahia. Só para finalizar, esse terceiro uniforme, bonito, né, Cássio? Gostou dele? É Homenagem ao bonito, mas Sertão. eu me sinto anacrônico quando Aquele eu do falo Super-Homem isso. é o segundo, é? Eu achava que era o terceiro Não, já. também ali é especial. Ah, Ação então é o especial. quarto uniforme, no É o caso. quarto uniforme. Eu, 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 eu me sinto anacrônico, mas eu vou compartilhar enquanto sentimento. Joga com tradicional em casa, velho. Pelo amor de Deus. Realmente Garante tem isso. a configuração ali. Na Europa, o pessoal faz um carnaval com uniforme 2, mas o uniforme que joga em casa é aquele que você identifica o clube, ou os elementos que trazem identidade. Esses elementos eles são importantes ali. Né? E aí vai a joga de vermelho, parecia, sei lá, Torino. Eu acho camisa bonita, não Pareceu achei mais o muito. Fluminense do que o Bahia. O Bahia pareceu o Fluminense e o Fluminense pareceu o Bahia, né? Que O nem Bahia outro de dia branco, que o o Fluminense de branco. Vitória jogou de branco contra o Santos no Barradão. Entendeu? Tipo assim, quem é Bordeaux, Grená, é o Fluminense, pô. O Bahia em campo. Enfim, mas entendo do ponto de vista de marketing, entendo, o Dia dos Pais está aí amanhã, isso vai vender que nem água, o povo gostou, tem uma referência maravilhosa ao cineasta Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol.
Tudo isso é lindo, eu não tenho nada contra nada disso. E acho a camisa muito bonita, adorei o filme. Mas na hora do jogo, velho, me incomoda. Me É, incomoda pra podia, caramba. podia ter estreado contra o Corinthians, né? Esse Pois é, uniforme. tipo isso. Mas o Dia dos Pais já teria passado. Aí, velho, a É, tem isso, mobilização né? é comercial. Pode ter certeza. Não Pois é, tem jeito. então, fechado aqui a nossa parte do Bahia. Valeu, Cássio Cardoso. O JP Salles fala que você está palpável de sono, é isso? Você está cansado, Rapaz, né? hoje Então, vou lhe aniversário liberar. do meu filho mais velho. Acordei muito cedo, passei o dia com aula de pós, fiz jogo do Vitória com São Paulo pela rádio. Comemoração agora de noite ali, dividindo a atenção com o jogo do Bahia. E aí cheguei aqui para a gente fazer a live. É tudo que dá alegria, né? Se for dizer assim, fiz nada que eu não gosto de fazer, mas que cansa, cansa. Aí chega no final, a bateria já tá rindo. Muito bem. Então, bom descanso, ótimo domingo, Grande Cássio. Até a abraço para próxima. vocês.